Continuando nossa sétima aula sobre manipulação de números, mais precisamente agora na linguagem Pascal. Já estou aqui com o meu filho Pascal aberto e vou mostrar aqui três códigos que eu preparei, para essa aula. O aula 7, código 0, 1, 2 e 3. E eu vou abri-los aqui no meu filho Pascal para mostrar para vocês. Bem, meu primeiro exemplo aqui é o exemplo da conversão de temperaturas que eu mostrei no slide, Eu tenho aqui a criação, a declaração de duas variáveis, elas ambas do tipo real, de ponto flutuante. Eu tenho aqui C e F. E no primeiro momento do programa, ele pede aqui, digita a temperatura em Celsius. E ele vai salvar aqui na variável C, a variável de nome C. E aí C vai, no caso, vai ser atribuído valores a ela, dela própria, com as operações da conversão de temperaturas. Primeiro, ela vai aqui, C vai ser igual a C, ou seja, ela própria multiplicada por 9. Ou seja, quando eu quero multiplicar um número por 9, eu coloco basicamente, no caso, número não, uma variável. Quando eu quero fazer uma operação na variável e ela mesma está inclusa, eu posso colocar a variável aqui, ou seja, C vai ser igual a ela mesma multiplicada por 9. Depois vai ser C, que já vai estar com o valor daqui já. Vai ser ela dividido por 5 e depois ela somado com 32. E aí, por fim, aqui eu vou mostrar a temperatura. Qual foi a temperatura transformada de Celsius para Fahrenheit? Vou mostrar aqui depois, aqui com a função retiln. Depois, no segundo momento do programa, eu vou limpar a tela aqui novamente. E aqui eu vou colocar o dígito de temperatura em Fahrenheit, ou seja, ele vai converter de Fahrenheit para Celsius. E aí o que eu vou colocar aqui? Eu vou dizer que primeiro eu vou ler, na variável f o valor, e depois eu vou dizer que f vai ser esse bloco de expressão aqui. Esse bloco aqui eu poderia fazer dessa forma, linha por linha, assim como esse bloco daqui eu poderia fazer tudo numa linha só. Então eu mostrei os dois exemplos aqui. E aqui, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai diminuir 32, depois multiplicar por 5 e depois dividir por 9. Como é que eu sei isso? Ele está delimitado por esses parênteses, ou seja, agrupamento de parênteses, como a gente viu na aula passada. Se eu colocar aqui, vai estar bacana aqui, vai executar da forma que a gente quer. E aí eu tenho aqui, a exibição, da variável com valor atualizado e com as casas decimais, tanto na transformação de Celsius para Fahrenheit, quanto na de Fahrenheit para Celsius, com duas casas decimais de aproximação. Quando eu for compilar aqui agora, Ctrl F9, compilando e executando o código, eu vou pedir aqui a temperatura em Celsius, Digamos que aqui esteja 26 graus. Quando eu apertar Enter aqui agora, a temperatura em Fahrenheit é 78,8 graus Fahrenheit. Então, a conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit 26 é igual a 78,8. Dou um Enter aqui, para ele ir para o segundo bloco do programa. Vai limpar a tela, como eu mostrei. E ele diz agora a temperatura em Fahrenheit. Digamos que onde esteja a 110 graus Fahrenheit. Isso aqui em Celsius é 43,33 graus, ou seja, muito calor. Tá um calor infernal. E aqui essa é a conversão, tanto de Celsius para Fahrenheit quanto de Fahrenheit para Celsius. No meu segundo código, eu vou ter aqui alguns testes com operações de número na linguagem Pascal. Operações numéricas, operações matemáticas, manipulações de números. Eu criei aqui três variáveis do tipo integer, número inteiro, A, B e C, e uma do tipo de ponto flutuante, ou seja, dado real, que é a variável D. Primeiro eu limpo aqui a tela, e segundo eu vou colocar aqui, A recebe 3 e vou mostrar aqui a variável, depois A igual a ela mais 3, ou seja, eu vou incrementar o valor de A em 3. Beleza, isso aqui já é básico, isso aqui a gente já sabe. Depois eu vou colocar aqui, que B é igual a 4 e D vai receber B, ou seja, o número real vai receber um tipo de dado inteiro, que é a variável B era inteira. Vamos ver como é que o programa se comporta com isso. E aí eu comentei aqui, isso aqui depois eu falo. E por fim, eu vou pedir para ele editar um número de ponto flutuante e eu vou colocar ele em uma variável aqui, vou botar aqui na variável C, que é a variável de número de tipo inteiro.
Ou seja, eu vou forçar a entrada de um número de ponto flutuante numa variável do tipo inteiro. Vamos ver como é que o programa se comporta dessa forma. Eu vou aqui compilá-lo. Houve um erro de compilação. Na verdade, isso aqui não é um C, isso aqui é um E. Parece muito com C, mas não é. E aí, vou compilá-lo novamente. Outro erro aqui também. Nossa, eu fiz uma bagunça com C e com E. São letrinhas muito pequenininhas para eu perceber. Então, agora foi. Como a gente falou, né? 3 vai, no caso, quando eu botei lá, A recebe A mais 3. Ou seja, ele vai incrementar o valor de A. Aquele que eu coloquei um ponto flutuante, né? Recebendo o valor de um número inteiro, que era 4, ele foi legal, ou seja, ele deixou que você colocasse um valor de um número inteiro no ponto flutuante, e agora eu vou forçar a entrada de um ponto flutuante na variável de número inteiro. Ou seja, eu vou colocar aqui, 67.89. Esse valor aqui será atribuído em uma variável do tipo inteiro. O que é que vai acontecer quando apertar Enter? Será que ele vai aceitar? Será que ele não vai? Ele não aceitou. Ele terminou aqui, ó. O programa foi encerrado de forma abrupta, né? De forma com erros. E o erro é o código 106. Esse código 106, para quem já conhece lá, você pode pesquisar esses erros do Free Pascal. Esse erro significa você colocou um tipo de dado de uma variável que não era daquele tipo. Ah, mas não são números? Sim, são números, mas números de ponto flutuante é uma coisa, número inteiro é outra. E aqui, por fim, ó, esse exemplo daqui seria o contrário desse. Seria o contrário disso aqui. Aqui eu coloquei uma variável do tipo ponto flutuante recebendo o número inteiro. Funcionou. Agora, uma variável do tipo ponto flutuante, né? Você vai colocar um valor dela dentro de um número inteiro. Ou seja, eu tenho aqui D igual a 5. E D, ele é uma variável do tipo real, ponto flutuante. E eu vou colocar aqui, ó, B recebendo ela, ou seja, um número inteiro recebendo o número de ponto flutuante. Aqui deu erro. Como a gente colocou lá 67.89, ele errou. Ele terminou o programa, ele encerrou o programa com erro. Quando eu compilar aqui agora, na verdade ele nem compila. O Pascal, ele previne que você cometa esses erros, então ele fala aqui, ó, tipos incompatíveis, ó, você recebeu um número real e na verdade ele queria um int, né? O small int ou int, número inteiro. Ou seja, ele avisa para você que não pode ser feita essa operação, porque aqui ele esperava que você colocasse um valor do tipo inteiro nele, mas você não colocou, você colocou um número de ponto flutuante, que foge, né, a sintaxe da linguagem Pascal. Por fim, aqui o terceiro código, esse código aqui, algumas execuções das funções da biblioteca math, que é as funções que a gente viu lá no slide, que é a função de raiz quadrada, de raiz, de elevar ao quadrado, elevar qualquer número, as funções de arredondamento, né? E aí, para isso, a gente precisa colocar aqui, ó, a inclusão da biblioteca math junto com isso aqui. Se eu tirar e tentar compilar, ele vai dar erro. Ele vai dizer, ó, que a função power, a função scale, a função floor, ó, não foi reconhecida ou não foi encontrada. E aí, o que a gente faz para resolver isso aqui? A gente inclui aqui a função math. E aí ele já vai compilar. Se eu botar aqui, ó, compilar, compile, ele compila, beleza, só não fiz executar. Bom, criei aqui a variável a e b do tipo inteiro e a variável c do tipo de ponto flutuante, ou seja, real. Limpo aqui a tela. Coloco aqui, ó, e aqui eu imprimo o valor dela. Depois eu tenho aqui a é igual a sqr de a, ou seja, eu vou elevar ao quadrado, né, de acordo com o que a gente viu lá no slide. E aí, quando eu for elevar ao quadrado, ele vai depois exibir esse valor. Já a função c, ou já aqui a próxima linha, eu já vou elevar a um número que não seja ao quadrado, ou seja, eu vou levar a 2, 3, a 4, a 5, a 6, ou seja, qualquer número que eu queira. Mas para isso, ele não vai ser aceito na variável int. Eu só posso colocar na variável do tipo real. E aí eu vou botar aqui, ó, power. Essa função power, ela recebe como parâmetro, no caso, dois parâmetros. O primeiro é o valor que vai ser elevado e o segundo valor do índice da potência. E eu tenho aqui, ó, A6. Se eu tenho aqui 2
e 2 foi elevado ao quadrado nesse momento, então 2 elevado ao quadrado vai ser aqui, vai ser 4. E aqui, esse valor aqui já vai ser 4. 4 elevado a 6, a gente vai ver qual é o valor. E aí eu vou mostrar aqui ele com a precisão de 2 casas, mas talvez não precise porque vai ser uma potência, né, de um número inteiro, então não vai ter casa decimal. Deixo aqui uma linha para separar, entro no meu segundo bloco aqui de código. Nesse segundo bloco, eu tenho aqui 81, né, na variável b. Depois eu pego essa variável b e tiro uma raiz quadrada, ou seja, um sqrt dessa variável b. Novamente, ela só pode ser colocada, o resultado de uma função sqrt só pode ser colocado na variável do tipo float ou do tipo real, né, ponto flutuante. E aí ele vai receber aqui, ó, se 81, né, a raiz quadrada de 81 vai ser o quê? Vai ser 9. E aí ele vai colocar esse valor aqui, né, e depois vai imprimir na variável c. E por fim aqui eu tenho a variável b, recebe 625. E aqui, novamente, aquela regra da função power de ponto flutuante. Eu vou ter aqui a raiz quadrada de... Raiz quadrada não, a raiz a quarta. Por que a quarta? Eu tenho aqui 0,25. Esse a quarta, como é que eu exemplifico isso? Uma raiz, uma elevação, eu faço dessa forma. Eu tenho a função power, coloco aqui o valor que eu quero e boto aqui a 3, né? Ou seja, ele vai ser elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5. Se eu quiser uma raiz, por exemplo, se eu quiser uma raiz quadrada, se eu não quiser usar a função sqrt, quero usar a função power, que ela é geral para qualquer valor, eu coloco 1/2, ou seja, se eu elevar ele a meio, ele vai tirar uma raiz quadrada. Se eu botar 1/3, ou seja, 1 sobre 3, ele vai sair uma raiz cúbica. Se eu colocar 1 a quarta, ele vai sair uma raiz a quarta, né? E aí, nesse compilador aqui, não é bom você utilizar esse 1/4, talvez nem funcione. Agora, se você colocar 0,25, que é o resultado da divisão de 1/4, que é o número de ponto flutuante, aí sim ela funciona corretamente. Aí C vai receber o valor dessa função aqui, que é B625, elevado a 1 sobre 4, né, que é 0,25, ou seja, eu vou tirar uma raiz a quarta dela, ou seja, que número multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 625, a gente vai ver aqui. E aí, por fim, eu imprimo aqui o valor dela. E aqui eu vou ter aqui o exemplo de números decimais, de casos decimais aqui, e a impressão dela com funções de arredondamento. Primeiro eu vou imprimir ela no valor original, que é 3.4. Depois eu vou tentar forçar a saída da casa decimal para exibir só o número inteiro. Vamos ver como é que o Pascal ele reage a isso aqui. Se eu botar 3.4, 5.8, se ele vai aproximar, se ele vai descer o número, né? Não sei como é que o Pascal ele vai se comportar dessa forma. Depois eu vou ter aqui a função scale e a função floor na variável, né? E aí aqui ele vai arredondar para cima e aqui vai arredondar para baixo, né? Então vamos ver também como é que ele vai se comportar nisso aqui. Se eu for compilar aqui agora, ele já mostrou aqui o resultado. Eu tinha lá a variável a recebe 2, beleza. Depois eu tenho elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, beleza. Depois eu tenho aqui esse valor elevado à quarta. 4 elevado à quarta vai dar 4.096, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 4.096. Depois eu tenho aqui esse 81 foi o valor que eu atribuí à variável. Depois eu tirei a raiz quadrada dela, ou seja, a raiz quadrada de 81 vai dar 9. E depois eu tenho aqui a raiz a quarta de 625, né? Deu 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125, ou seja, 5 elevado à quarta vai dar 625. Então, isso aqui é o resultado de uma raiz à quarta. E aqui a impressão dos valores, né, forçando os números inteiros. Se eu coloco aqui 3.4, se eu botar para ele suprimir essa casa decimal aqui, ele vai imprimir 3, enquanto que aqui ele imprimiu 6. Por quê? Qualquer número seja maior ou igual a 5, ele vai para o próximo número. Se ele for menor que 5, ele vai para o número anterior. Ou seja, se aqui é 4, é menor que 5, ele vai para 3, né? Que é isso aqui. Se ele é maior ou igual a 5, ele vai para o próximo, né? Que aqui é 6, ele fica... Aqui é 6 porque ele é 5.8, ou seja, ele é maior que 5.
Aqui, na função sale, ele arredonda para cima, ou seja, se 3.01, ele aproxima para 3, ele aproxima para 4. Enquanto que aqui, 5.8, ele vai aproximar para 6, né? Que é sempre por número próximo. E aqui, o floor, ele permanece no valor, no número. Ou seja, se é 3.4, 3.5, 3.9, ele volta para 3. 5.8, ele volta para 5. E aqui é